O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: de Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: de onde me conheces? Jesus respondeu: antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando a festa de São Bartolomeu, chamado na Sagrada Escritura de Natanael. E eu gostaria de iniciar a homilia de hoje com esta pergunta: quem é você quando ninguém está olhando? Sim, isto é, quando você está apenas diante de Deus, quem é você de fato? Por quê? Porque infelizmente existe uma tentação em nós de nos apresentarmos uma coisa, mas quando ninguém está olhando, somos outra coisa, outra pessoa bem diferente. E o elogio que Jesus faz hoje a Natanael, a Bartolomeu, é um elogio totalmente diferente, diametralmente oposto à crítica que o mesmo Jesus faz aos fariseus. Enquanto Jesus chama os fariseus de hipócritas, Jesus chama Natanael de um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Meus irmãos, é uma graça que hoje, no dia de São Bartolomeu, nós precisamos pedir a Deus que Ele nos conceda esta graça de nós sermos verdadeiros, de Deus arrancar de nosso coração, e Deus arrancará com as nossas mãos. Isto é, não adianta que você simplesmente peça que Deus arranque do seu coração, mas você, fortificado pela graça de Deus, você precisa você mesmo arrancar do seu coração, toda a falsidade, de você ser um católico de verdade. Imagine aqui que alegria você ouvir isso de Deus. Eis aí uma católica de verdade, uma mulher sem falsidade. Eis aí um católico de verdade, um homem sem falsidade. Isto é, alguém que é coerente, que não usa máscaras diante de Deus, porque ser piedoso, ser religiosa, ser católico, ser católica diante dos outros é aparentemente fácil, mas você diante de Deus, quando você está, sem os holofotes, sem os olhares dos outros, quem você é de fato, sabendo, meus santos, que Deus sempre nos vê. Diz aqui a Sagrada Escritura que quando Natanael se aproxima, Filipe vai a ele, diz: olha, nós encontramos Jesus, nós encontramos o Messias, aquele
sobre quem Moisés escreveu na lei, Jesus de Nazaré. E diz que Natanael, quase que de uma maneira grosseira, diz: e pode vir coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vinde e vede, né? Vem ver, vem comigo. E diz então que quando Natanael se aproxima, Jesus diz isso, e Jesus diz: eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. E nós não sabemos o que é que Natanael estava fazendo debaixo da figueira. Nós só sabemos que diante disso ele percebeu que aquele que vinha de Nazaré era especial, porque a sua postura muda totalmente. Se antes ele disse: e pode vir coisa boa de Nazaré, quando Jesus diz: eu te vi debaixo da figueira, a atitude de Natanael é, versículo 49, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Então Jesus, de alguma maneira, com aquela palavra, mostrou a sua sobrenaturalidade, e ele teve aquela iluminação interior de perceber que Jesus não era apenas um homem qualquer, mas era o Filho de Deus, o Messias esperado. Meus irmãos, Deus sempre nos vê debaixo da figueira, isto é, nós sempre estamos debaixo dos olhos de Deus. Deus sempre nos tem debaixo do seu olhar. E aqui nós devemos viver esta verdade, não com temor, entende? Deus está me olhando, pronto para me castigar. Deus está me olhando, pronto para me repreender. Mas viver a nossa vida sobre esta fé. Deus está me olhando, Deus conhece as minhas necessidades e está pronto sempre a me ajudar. Deus está me olhando e ouvindo as minhas preces, às vezes preces tão mal feitas, às vezes orações feitas de qualquer jeito, e Deus está vendo, generosamente, amorosamente me olhando. Então é verdade, se por um lado esta verdade de que Deus sempre me vê deve me levar o quê? A viver bem, a estar bem diante de Deus, porque eu quero agradá-lo. Por outro lado, isso deve encher o meu coração de alegria. Por quê? Porque Deus está me vendo de uma maneira propícia. Deus é generoso, Ele é o Deus conosco, o Deus por nós. Pois bem, uma primeira parte que nós poderíamos refletir sobre isso. Então eu estou sempre debaixo dos olhos de Deus. Então lutar contra a hipocrisia, lutar contra a falsidade, procurar ser um homem, uma mulher íntegros, isto é, inteiro diante dos homens e diante de Deus. São aspectos que podem nos levar à reflexão e que acredito que nos ajudarão, aspectos que nos ajudarão na nossa oração. Apenas para concluir, porque repito, muitas vezes, meus santos, nós na igreja, nós até que nos comportamos de uma maneira correta. Você é ministro extraordinário da comunhão, você é catequista, você faz parte da equipe de liturgia, você é o padre. Então, publicamente, você age de uma maneira religiosa, piedosa, mas na sua vida escondida, você não é tão piedoso, você não é tão piedosa assim. E aqui, quando eu digo isso, eu não estou falando de você que na igreja parece santo e que fora e que às escondidas você é um pecador miserável. Pode ser, mas eu não estou falando sobre isso. Eu estou falando que enquanto você, quando todos estão vendo, você é piedoso na sua vida particular,
você é quase que indiferente com Deus. Enquanto todos veem, você se apresenta zelosa pelas coisas de Deus. Então, sei lá, você é catequista e você é uma ótima catequista. Você se preocupa, né, com o conteúdo transmitido, com cuidado com cuidado na fé, da fé das crianças. E isso é bom. Só que quando você está na sua vida particular, escondida, só você e Deus, você é desleixada. Percebe que não existe uma coerência. Será que tudo aquilo é zelo ou é apenas para que os outros vejam como ele é um ótimo catequista? Você é ministro extraordinário da comunhão. Você é coroinha, você é acólito. E você é piedoso na liturgia. Você se porta adequadamente. E tudo isso é correto. O coroinha, o acólito deve ser piedoso na celebração. O sacerdote tem que ser piedoso na celebração. Mas, embora na celebração o coroinha, o acólito seja piedoso, embora o ministro extraordinário da comunhão, ele seja aparentemente muito zeloso com o sagrado, na sua vida particular, quando ninguém está olhando, ele mal reza, ela mal reza, e quando reza, ela reza, ele reza de qualquer jeito. Então esta pergunta: quem é você diante dos homens? Você é um católico de verdade, sem falsidade, como Natanael, como São Bartolomeu, ou você é falso, hipócrita, como os fariseus? Pois bem, vamos então dar agora um segundo passo. Este primeiro, que fique para a nossa reflexão. Um segundo é então, quando Jesus diz a Natanael que ele verá coisas maiores, porque Natanael fica abismado, diz: nossa, como é que ele me viu debaixo da figueira? Ele não estava lá. Então ele vê todas as coisas e ficou admirado. E Jesus diz, versículo 50, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 50: tu crês porque eu te disse, eu te vi debaixo da figueira? Tu estás crendo porque eu vi o que era aparentemente escondido? Tu estás admirado porque eu vi os teus segredos, ou melhor, porque nada é obscuro e escondido para mim? Pois bem, coisas maiores verás. Em verdade eu vos digo. Aí pronto, quando Jesus vem com em verdade, algo grandioso será dito. Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Jesus aqui, ele faz uma menção àquela passagem lá de Gênesis capítulo 28, né, em que fala a respeito da escada de Jacó. Vocês depois podem ler lá, em que fala que Jacó luta com Deus, e depois Jacó tem um sonho e vê uma escada em que os anjos de Deus subiam e desciam. E é uma passagem meio enigmática, que os judeus, que os israelitas não compreendiam muito bem o significado. E Jesus vem e diz: eu sou a escada de Jacó. O Filho do Homem é a escada de Jacó. Vereis, em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então ele é a escada de Jacó, que liga a terra ao céu. Meus irmãos, essa afirmação de nosso Senhor, ela é fundamental. Isto é, nós estamos aqui falando então que Jesus, e somente Jesus,
é aquele que liga a terra ao céu. Que Jesus, somente Jesus, nos dá acesso ao Pai. Que Jesus, somente Jesus, é o caminho que nos concede a salvação. Que não há na terra um outro nome no qual nós possamos ser salvos. Então, pode parecer algo meio óbvio, mas nos meios mais, aspas, cultos, nos meios cristãos, mais cultos, é uma verdade muitas vezes desprezada, que não existe salvação fora de nosso Senhor Jesus Cristo. De modo que, com todo respeito, com toda caridade e com toda clareza, nós precisamos dizer que o Espiritismo não é caminho de salvação, que não se alcança a salvação, não se chega ao céu por meio do Espiritismo, mas somente por meio de Jesus. Que o islamismo não é caminho de salvação, que uma pessoa que segue o islamismo, ela, por causa do islamismo, não alcançará a salvação. Que se uma pessoa, sei lá, é do Seixonoye, se ela é da Umbanda ou de qualquer outra expressão religiosa, não alcançará a salvação por causa daquela religião, mas somente se pode alcançar a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você diz: ah, padre, mas se a gente diz isso, nós podemos ser cancelados, nós podemos ser perseguidos. Por quê? Porque é uma afirmação politicamente correta, porque é bonito dizer hoje em dia que todos os caminhos levam a Deus, ou no máximo nós podemos dizer que Cristo é o caminho mais perfeito, os outros são caminhos imperfeitos de salvação. Não, as outras religiões não são caminhos imperfeitos de salvação, não são caminhos de salvação, não levam a Cristo. Porque entenda, se eu digo que as outras religiões são caminhos imperfeitos de salvação e que Jesus é o caminho mais perfeito, eu estou dizendo que Jesus é uma estrada pavimentada, segura, e as outras religiões são caminhos esburacados, mas que no fim das contas todos levam a Deus. E não é isso que eu estou dizendo, porque não é isso que a fé católica ensina. O que a fé católica ensina é que só existe salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos estar dispostos a dar a nossa própria pele por essa verdade. Sim, eu não estou usando aqui a expressão dar a própria pele à toa, porque São Bartolomeu foi martirizado sendo esfolado, ele foi esfolado vivo. Natanael foi esfolado vivo na Pérsia. Por causa de Cristo, ele estava disposto a perder a própria pele, mas não renunciar a Jesus. A pergunta é: o que você está disposto a perder por causa de Cristo? A sua popularidade? A sua fama? Alguns amigos? Seguidores na internet? Não é muita coisa não, né? São Bartolomeu perdeu a própria vida, e de uma maneira cruenta, sangrenta, dolorosa, muito dolorosa. Foi esfolado vivo, mas ele não renunciou a Jesus, ele empenhou a própria pele. Quem um dia tiver a oportunidade de ir à Itália, na Catedral de Milão, está lá uma imagem bonita de São Bartolomeu segurando a própria pele, porque perdeu, como diria São Paulo, perdi tudo por causa de Cristo. Então, meus irmãos,
precisamos estar dispostos a, repito, com toda paciência, com toda caridade, mas com toda clareza e verdade, dizer que só existe salvação em nosso Senhor Jesus Cristo, e só existe alcance seguro de Jesus Cristo, né? Só se pode alcançar verdadeiramente e seguramente Jesus Cristo por meio da sua única igreja deixada aqui na terra. Se só existe salvação em Jesus, se as outras religiões não são caminho de salvação, aí você pergunta, mas padre, e como é que nós podemos seguramente chegar a Jesus? Por meio da sua única igreja deixada aqui na terra, que é a Igreja Católica. Não obstante os pecados dos seus membros, os nossos pecados, mas a Igreja de Cristo é muito mais do que uma aglomeração de pessoas. Então precisamos ter essa apostolicidade, ter esse espírito missionário para chamar as pessoas, para convidar as pessoas para a única igreja de Cristo. Precisamos estar dispostos o quê? Até às vezes parecer meio chatos, inconvenientes, mas movidos pela caridade e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo na sua única igreja deixada aqui na terra. Levar as pessoas ao conhecimento dos sacramentos de Cristo. Quantas vezes nós não queremos empenhar a nossa própria pele e chegar para um casal amigo nosso e dizer, fulano, vocês são católicos, né? Se dizem católicos, mas vocês não vão à missa aos domingos, vocês não se confessam, porque vocês não estão nem casados na igreja. Vamos lá, vamos nos preparar para que vocês possam se casar na igreja, para que vocês possam receber os sacramentos. Vamos lá à missa, pelo menos aos domingos, para ouvir a palavra de Deus. Palavra esta que fere e que cura, né? Fere porque ela nos desnuda, nos mostra a nossa feiura e a nossa falsidade, né? Porque ao contrário de São Bartolomeu, quanta falsidade às vezes a palavra de Deus mostra que existe no nosso coração. Mas é importante para que vejamos as falsidades, as incoerências que existem em nós, para que elas possam ser curadas, tratadas, extirpadas de nós, para que nós possamos mudar de vida. Então, mas isso requer o quê? Caridade, apostolicidade dos cristãos que frequentam a igreja. Mas nós não queremos nos comprometer, nós não queremos perder a própria pele, porque imagine, se eu disser isso a fulano, ao meu patrão, pode até ser que eu perca o emprego, pode ser, mas se você perder o emprego por causa de Cristo, você é um bem-aventurado. Isto é, você está vivendo aquela bem-aventurança porque você perdeu algo por Jesus. Então, vamos lá. Procure o seu vizinho do seu prédio, do apartamento de cima, do apartamento de baixo, do apartamento do lado. Se você sabe que eles não frequentam a igreja, então de você movido por caridade, de você com jeito, você sabe que aquela pessoa segue uma religião errada, uma religião que não leva a Cristo, você então com toda a caridade vai advertir aquela pessoa, olha, você sabe que esta religião, ela não é a religião do Deus verdadeiro. Imagine, dizer isso no mundo de hoje, em que tudo é relativo e toda religião é boa. Nossa, você pode ficar em maus lençóis, mas você, por causa de Cristo, você está disposta até a perder a própria pele, como São Bartolomeu, como Natanael a perdeu. E não tenha dúvida, se você a isso estiver disposto, você hoje pode celebrar de verdade este santo varão, este apóstolo, que por causa de Cristo perdeu tudo, inclusive a vida, sendo esfolado vivo. Que São Bartolomeu, junto de Deus, interceda por nós, para que esta caridade ardente e seja também presente nos nossos corações, para que nós estejamos dispostos
a perder alguma coisa, mas a ganhar muitas almas para Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.